O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres a esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Hoje, então, nós começamos esse tempo da Quaresma, 40 dias de preparação para a Páscoa. E esse tempo de oração, ele remonta à tradição judaica. Os judeus já faziam um tempo de Quaresma, fazem até hoje, para comemorar também a sua Páscoa. Todo ano, os judeus têm a festa da Páscoa, onde eles recordam a libertação dos hebreus, os seus pais, o povo de Israel, da escravidão no Egito, rumo à terra prometida, a terra onde corre leite e mel. E aí, justamente para comemorar melhor aquela libertação, eles ficam 40 dias sem comer carne, 40 dias em jejum, tempo mais de silêncio, para se preparar justamente para a Páscoa, porque eles recordam ali os 40 anos caminhando no deserto. Então, 40 dias para recordar aqueles 40 anos de privações, mas eu dizia do cuidado de Deus também. E Jesus, de alguma maneira, quando ele começa o seu ministério, ele também faz a sua quaresma, não é verdade? Jesus, depois de ser batizado por João Batista, o Espírito o impeliu para o deserto. Jesus se recolheu para um lugar solitário e ali se entregava à oração. Ele estava sozinho com Deus e ali ele rezava. Mas a gente sabe o que aconteceu ali. Ali ele também foi tentado por Satanás, não é verdade? Inclusive é o próximo domingo. Primeiro domingo da Quaresma, a igreja recorda as tentações de Satanás a Jesus no deserto e como Jesus as vence. Então a gente vai falar sobre isso lá também. Mas não nos esqueçamos, vem a tentação, mas Jesus estava em oração, ali se preparando para o seu ministério. E ele de alguma maneira nos convida a isso também, nós termos também os nossos momentos de oração, de preparação, para a gente viver bem a festa da Páscoa, que é a maior festa cristã, a ressurreição de Nosso Senhor. Então nesses 40 dias nós nos privamos um pouco da festa, e nós nos recolhemos um pouco mais em oração, mortificação, jejum, penitência, para a gente viver bem esse tempo. E não por acaso a liturgia nos traz, então, essas 3 práticas que já faziam parte da tradição judaica: o jejum, a esmola e a oração. Eram práticas que eles reconheciam que eram agradáveis a Deus. Deus gosta quando a gente jejua, quando a gente faz a nossa oração, dirige nosso pensamento a Ele, quando a gente dá esmola para o irmão que precisa. São 3 atitudes agradáveis a Deus. E Jesus não as rejeita.
mas ele traz para dentro do coração. Fica aí esse convite para nós. Então, quando a gente der esmola, então Jesus já está supondo que a gente vai fazer. Ele não precisa nem dizer assim, olha, dê esmola, hein? Ele nem precisa dizer isso. Quando você der, já está supondo que a gente vai fazer. Então fica esse convite a sermos generosos, meus irmãos, segundo as nossas condições, o quanto está ao nosso alcance. Deus não vai pedir de nós contas da pobreza da nossa cidade inteira. A gente não tem como resolver esse problema. Nem o prefeito, nem os mais importantes conseguem, né? Ou de um governante, um chefe de Estado, né, de toda a sua nação. Deus não vai pedir contas disso. Mas até onde a nossa mão alcança, aquele que está próximo a nós, né? Como a gente sabe bem, Jesus vai dizer, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Olha aí. Então, faça isso, quanto possível, quanto estiver ao nosso alcance, que nós demos esmola, porque Deus multiplica os frutos, sobretudo daquele que é generoso também. Mas quando fizerem isso, não toquem trombeta, ninguém saiba. Não saiba nem a mão esquerda o que faz a direita. Que imagem interessante que Jesus cria aqui. Deus está vendo, Deus vai te recompensar. Depois ele fala também da oração. E é nessa hora aqui, no Evangelho de Mateus, que ele ensina a rezar o Pai Nosso. Ele fala, aqui a gente não leu o Pai Nosso hoje porque ele é omitido, para o texto não ficar muito grande, mas o foco está, mesma coisa, reza ao teu Pai que vê o oculto, se tranca lá no teu quarto, não precisa rezar para todo mundo ver, né? Ou aprender com suas palavras, ou qualquer coisa assim, né? Gostam de rezar ali nas esquinas para todo mundo saber que estão em oração. Não, não precisa, né? Já receberam a recompensa, o louvor dos homens. Não, Deus está vendo escondido, vai te dar recompensa. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto. Então, esse quarto aqui, claro, pode ser a nossa intimidade, né? Pode ser o nosso quarto mesmo, mas pode ser o nosso recolhimento, né? Deus conhece ali a nossa consciência, então fica aí esse convite. E o jejum também, ele fala, um jejum que sempre acompanha a oração, e é específico aí no tempo da quaresma para nós, né? A oração, nós devemos rezar sempre, mas o jejum acompanha especialmente esse tempo. Hoje, dia de mortificação, né? De jejum e abstinência de carne. Então, são duas coisas diferentes, as duas são propostas a nós hoje. Eu espero que vocês tenham cumprido, porque a gente já está no final do dia, né? Então, enfim, espero que tenham cumprido. Jejum e abstinência de carne. Então, a abstinência de carne, a gente não come carne hoje, né? Peixe, no máximo, é isso? Frutos do mar, uma coisa assim, uns ovos, uma coisa, né? Salada e tal. E isso é abstinência de carne, mas além disso, o jejum. Então, uma oração completa, oração não, uma refeição completa só no dia de hoje. As outras a gente come uma coisinha, então, atenção aí a isso, né? Então, o jejum que acompanha a oração. É como que o nosso corpo participando da oração também naquele momento. Mas eu queria fazer uma comparação que eu gosto de fazer, né? Porque não é só nisso que nós temos que nos mortificar. Temos muitas outras situações e ocasiões que acontecem na nossa vida que a gente precisa exercitar a nossa paciência. E o jejum, nós impomos a nós mesmos. Né? É claro que é a igreja que pede, mas nós é que impomos. Você vai diminuir um pouco a comida, mas você que vai saber o quanto você vai comer. Você que vai fazer ali o seu propósito para a quaresma. Não, eu vou cortar carne, eu vou ficar 40 dias sem comer carne, ou eu vou ficar 40 dias sem tomar cerveja, ou sem comer doce, ou sem comer chocolate. Cada um faz a sua penitência, né? e a sua mortificação, de acordo com suas condições, são bem-vindas, são saudáveis, acompanhando a oração. É importante que seja um tempo de mais silêncio, de mais recolhimento, da gente estar atento ali à oração. Recomendo a vocês aqui, não tenho como ir à missa nos 40 dias da quaresma? Ok, mas eu tenho como ler o Evangelho do dia. O Evangelho do dia, nesses 40 dias, ele é preparado pela igreja. É como um cardápio para nós, como um alimento espiritual. Primeira leitura e o Salmo também. Eu estava hoje, meditando hoje de manhã, lendo os textos, né, dos próximos dias. Olha aí, Jesus fala para você rezar escondido, não falar com ninguém. Eu estou falando no microfone para a igreja inteira ouvir. Olha aí, o meu anjo da guarda já quase me dando um tapa no pé do ouvido aqui. Mas eu estava lendo os textos, primeira leitura, o Salmo, o Evangelho de amanhã, de sexta. Que riqueza! Os primeiros dias. Hoje são uma riqueza, o de amanhã também, o de sexta. Que riqueza!
de sábado, de domingo, todos os dias, né? Então, fazer esse bom propósito. Eu vou ler o Evangelho todos os dias. Não é difícil, hoje a gente tem, até na internet, né? Eu vou ler a primeira leitura também. O padre falou tanto, eu vou ler. Primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, todos os dias. Vou tirar ali 10 minutos e fazer a minha meditação em silêncio nesses textos. Nós temos tempo. Se a gente soubesse organizar, diminuir um pouquinho a rede social, a gente vai ter tempo. E vale a pena a gente fazer isso de fato, né? Então, o jejum vai ali acompanhar a oração. E aí uma reflexão que eu faço é essa, né? O jejum que é proposto aqui, eu falei, nós é que nos propomos, mas tem também aquele que nos é imposto pelas circunstâncias, que a gente não tem como escolher. São tantas ocasiões, dificuldade que a gente possa ter no local de trabalho, no trânsito, com vizinhos e outras tantas, questões de família, questões financeiras e tantas outras coisas que exigem a nossa paciência. Então, naquele momento também, a gente oferecer aquilo ali a Deus, claro que vai ter o seu valor. Então, qualquer um desses sofrimentos vai valer muito mais do que o jejum que nós mesmos impomos a nós. Santo Afonso de Ligório, que é um grande mestre moralista da igreja, fundador de Redentoristas, ele costumava dizer, ele dizia, aceitar com paciência, que é uma obra de misericórdia, aceitar com paciência as limitações dos outros, as adversidades das circunstâncias, vale muito mais do que os jejuns ou as mortificações que nós mesmos impomos a nós. Então, vamos fazer isso, mas como uma espécie de exercício para a gente aceitar aquilo que está além do nosso alcance. Então, olha, vou fazer aqui uma paráfrase do Evangelho, né? Lendo aqui do jejum, mas trazendo para os nossos sofrimentos, né? Olha como fica mais difícil, mas Deus está vendo e vai nos consolar. Olha, quando sofrerdes, não fiqueis com o rosto triste, como fazem as pessoas, né? Desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão sofrendo. Em verdade vos digo, já receberam ali a sua consolação. Você, porém, quando sofrer, né? Seja paciente, né? Perfuma a cabeça, lava o rosto, bota um sorriso no rosto ali, para que os homens não vejam que você está sofrendo, mas somente o Pai que vê o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa, vai te dar consolação naquela hora de sofrimento ali. Então, peçamos a Deus que nós possamos viver bem esse tempo. Nós agora vamos receber a imposição de cinzas, né? Sobre as nossas cabeças, uma cruz aqui. Nem sempre a cruz fica muito perfeita, né? A gente faz o possível, o diácono e eu aqui, mas às vezes a cruz fica meio torta, fica meio, né? Enfim, mas a gente faz o possível. Mas o que importa é isso, é lembrar que nós somos pó e ao pó vamos voltar, né? Mas o sopro é de Deus e esse sopro vai voltar para Deus também. E nós, semeados corruptíveis, vamos ressuscitar incorruptíveis. Não nos esqueçamos dessa nossa esperança cristã. Quaresma, como eu falei, é um tempo de mortificação, de sacrifício, mas não é à toa, não é por nada. É porque nós estamos fazendo um caminho, uma peregrinação, uma grande campanha e temos aonde chegar. O povo, durante 40 anos no deserto, caminhou uma terra prometida onde corria leite e mel. Nós caminhamos também, durante esse tempo da nossa vida, uma verdadeira terra prometida, a vida eterna junto de Deus. E esse tempo de Quaresma é como uma preparação para a celebração disso que nós fazemos todo ano na Páscoa. Todos os anos nós celebramos a Semana Santa, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Vai haver o dia em que isso que nós fazemos liturgicamente, nós vamos fazer de verdade. Nós vamos passar desse mundo para o Pai para encontrar nosso Senhor ressuscitado, nos dando a vida eterna. Então que a gente se prepare bem, viva bem esse momento.